Olá, meu nome é Cinti e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos conversar sobre o mito da caverna de Platão, mito esse extraído do livro A República. Platão viveu mais ou menos entre 427 a 347 a.C. e seu nome verdadeiro não era Platão, mas ele ficou conhecido como Platão de Atenas, porém seu nome verdadeiro era Aristócles. E essa ediçãozinha que eu tenho é da editora Edipro. É uma edição meio pocket, mas bem bonitinha, não é econômica, tem orelha, as páginas são amarelinhas, é bem bonitinho, tá? O meu já tá riscado, tá anotado, enfim, eu fiz vários comentários aqui, porque é um livro de filosofia, a gente tem que pensar, né? Filosofia é isso, é fazer você pensar, é colocar a cachola para funcionar. E eu já tinha lido esse livro na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade. Eu fiz faculdade de Direito e eu tive filosofia no primeiro ano, filosofia jurídica, mas para chegar à filosofia jurídica a gente passa pelos conceitos básicos da filosofia. Eu lembro que eu tive muita dificuldade com a matéria no geral, né? Eu estava no primeiro ano de Direito com 17 anos e até então eu não conhecia absolutamente nada de filosofia. Estudei escola pública a minha vida inteira, então não tive filosofia. Então, para mim, tudo era novo. Eu tive muita dificuldade com essa matéria, eu não conseguia compreender. Para mim, a professora chegava lá e falava grego. Mas eu lembro de ter lido esse livrinho, mas hoje com mais maturidade e com uma capacidade inteligível melhorada, eu resolvi reler para tentar ver se eu compreendia alguma coisa, poderia absorver algum conhecimento desse livro. E foi fantástico. Ele fez um boom na minha cabeça. Até hoje, eu me pego pensando inúmeras vezes sobre o que eu li aqui. Apesar dele ser minúsculo, de ele ser em forma de diálogo entre Sócrates e o irmão de Platão, Glaucon, ele é um livro que vai te levar a uma conclusão no final, mas para você atingir aquela conclusão, você vai passar por uma série de etapas. Ou seja, ele vai traçando a linha que o seu raciocínio precisa percorrer até chegar à conclusão final. Ele imagina esse diálogo entre eles e vai explicando as coisas conforme o diálogo vai evoluindo. E a premissa básica, acho que desse mito, é fazer uma comparação entre a educação e a ausência dela, a falta da educação. E para isso acontecer, o Sócrates aqui, personagem, pede a Glaucon que imagine uma caverna subterrânea. E bem no fundo dessa caverna, pessoas estão sentadas, acorrentadas umas às outras, lado a lado, e inclusive com o pescoço, né, acorrentado. Então, ou seja, elas não conseguem levantar, elas não conseguem virar, elas não conseguem se deslocar na caverna sem que todo mundo se desloque ao mesmo tempo. E essas pessoas que estão no fundo da caverna, acorrentadas umas às outras, estão de costas para a entrada da caverna. Essa entrada é uma espécie de grande rampa, bem larga, tem a mesma largura da caverna e bem lá em cima fica a entrada. Ele traz aqui uma situação que faz com que Glaucon tente visualizar como seria para essas pessoas no fundo da caverna se uma fogueira estivesse acesa do lado de fora e começasse a projetar imagens através de sombras feitas na parede em que essas pessoas estão de frente no fundo da caverna. Pessoas começam a passar, algumas carregando objetos diferentes, outras animais começam a passar, e aquelas pessoas que estão lá no fundo da caverna começam a ver essas sombras sendo projetadas na parede da caverna. E elas começam a tentar imaginar, elas começam a imaginar o que são aquelas sombras, o que é aquilo. Afinal, elas não sabem o que é sombra, não sabem o que é fogueira, não sabem o que é muro. Elas nasceram, foram criadas ali, elas só conhecem aquilo, a parede no fundo da caverna e as pessoas, e que tem pessoas ao lado delas, mais nada. Mas elas começam a tentar dar nomes àquelas figuras, aquelas formas que vão surgindo através da sombra projetada e com pouco conhecimento que elas têm de quem viveu a vida inteira ali no fundo daquela caverna. Aí ele pede para Glauco imaginar que uma dessas pessoas, por alguma razão, saiu da caverna. E ele vai narrando pra gente as dificuldades que é a sair da caverna, acostumar-se com a claridade,
a estranheza de ver coisas que nunca imaginou que existissem na vida, que nunca ouviu falar, a claridade do sol. Imagina uma pessoa que viveu a vida inteira na escuridão, tendo que se adaptar à luz do sol. Imagine como é para ela entender a luz da lua, como é para entender as coisas, o mundo como funciona. Tudo é muito estranho, o medo que essa pessoa teria, a desconfiança, a dificuldade de compreensão seria gigantesca. E esse indivíduo tem que imaginar, tem que tentar compreender o que é o mundo que ele está vendo, usando de referência o que ele tinha de conhecimento de quem passou a vida inteira na caverna, ou seja, nada. E através dessa narrativa, o primeiro pensamento que Platão passa pra gente é da ascensão da alma à região inteligível que existe dentro do ser. E conforme essa pessoa vai conhecendo, adquirindo conhecimentos, até o momento que essa pessoa descobre o que é o bem e o que é o mal. São coisas diferentes e que ele pode escolher o caminho dependendo das ações que ele pratique, das escolhas que ele faça durante a vida. E para exemplificar isso, na página 15 dessa minha ediçãozinha, a figura de Sócrates diz o seguinte a Glauco: a região visível deveria ser comparada à morada, que é a prisão e a luz da fogueira nela ao poder do sol. E se interpretares a subida e o exame das coisas acima como a ascensão da alma à região inteligível, terás captado o que espero transmitir. Aí um pouco abaixo ele continua: no domínio do reconhecível, a ideia do bem é a última coisa a ser vista, sendo atingida somente com dificuldade. Entretanto, uma vez que alguém a tenha contemplado, será necessário concluir que é a causa de tudo o que é correto e belo em quaisquer coisas, que produz tanto a luz quanto sua fonte na região visível e que na região inteligível comanda e gera verdade e entendimento. De sorte que todos que se dispõem a agir com sensatez privada ou publicamente têm dela percepção. Em resumo, ele diz que uma das últimas coisas que o ser humano aprende é o que é bem e o que é mal. E quando ele aprende o que é o bem, ele entende que o bem é o caminho correto a ser seguido e que dele vem todas as coisas belas do mundo. E com isso vem a luz do conhecimento, e essa luz é o que pode iluminar mais o seu caminho ou até mesmo tirar a pessoa da escuridão daquilo que ela desconhece. Em outras palavras, a luz passa a ser o conhecimento adquirido. E essa luz acaba sendo projetada ao conhecimento, ela ilumina para que você aprenda, conheça as coisas. Mas Platão afirma que esse conhecimento já nasce com a pessoa. Todos nós nascemos com a capacidade de conhecimento. E a luz tende a nos tirar da ignorância. Depois dessa explanação, ele afirma que a educação não é inserir na pessoa o conhecimento. Como ele afirma que a capacidade de conhecimento já está na pessoa, já está na alma da pessoa, ele diz que a educação em si é, na verdade, a arte de direcionar, a fim de que a pessoa contemple aquilo que merece ser contemplado, aquilo que é real mesmo, as coisas verdadeiras. Que o que nos mantém preso a esse mundo de ilusão é justamente dar mais valor aos prazeres dos sentidos. Ou seja, a gente foca tanta energia nos prazeres do corpo, da alma, da vida, que a gente esquece de olhar para aquilo que tem real valor, aquilo que é de fato verdadeiro. Isso é bem complexo, eu concordo com vocês, eu precisei ler e reler para conseguir compreender, porque eu havia entendido o que ele tinha dito, mas eu não tinha compreendido, não tinha conseguido imaginar aquilo na prática. O que é semelhante à doutrina hinduísta, que afirma que o mundo que nós vemos através dos sentidos é um mundo ilusório. Então, ou seja, todas as percepções que nós temos, que nós chegamos à conclusão através de sentidos, de impressões, é superficial, é ilusório, não existe de fato. O que é muito louco, né? Eu não sei vocês, mas eu comecei a pensar já logo o quanto isso pode ser profundo. E esses dias eu estava escrevendo no diário, que eu costumo fazer para colocar as ideias para fora, e eu estava falando justamente sobre isso. Eu cheguei numa linha de raciocínio na minha divagação ali no diário,
que eu comecei a escrever que o mundo que eu vivo não é real, que as pessoas não são reais, que os livros que eu tô vendo na minha estante não são reais, enfim. Eu tava pensando justamente sobre isso, e eu nem lembrava mais dessa parte aqui do livro. E quando eu reli agora, juntou uma coisa com a outra, ó, e eu escrevi isso ontem no meu diário. Aí eu comecei a pensar na dimensão que tem isso. Eu estou preocupada, sentindo dor, sentindo tristeza, sentindo ansiedade por coisas que não existem. É muito maluco isso. Primeiro já é difícil de você entender, depois que você entende, parece que fica mais difícil ainda porque você quer aplicar aquilo à sua realidade, a tudo que você enxerga, a tudo que você sente, a tudo que você pode determinar se é real ou não, se é ilusório ou verdadeiro. E o que seria o verdadeiro? O que é o real? Depois de bagunçar sua mente toda com essa história, ele comenta, né, sobre aquele indivíduo que saiu da caverna. Esse indivíduo que atingiu esse grau de conhecimento, essa iluminação, né, chegou ao nirvana, ele não pode permanecer lá sozinho, ele precisa retornar à caverna e compartilhar o conhecimento que teve, tudo que aprendeu e como fez para aprender, como chegou até o nirvana, até aquele topo, até aquela capacidade de reconhecer um mundo real e não só um mundo ilusório. Ele precisa compartilhar aquele conhecimento. Tudo isso que eu falei para vocês não é nem o comecinho do que Platão pretende com esse pequeno mito, esse pequeno livrinho aqui, porque a ideia básica desse pedaço específico de A República, né, que é o do mito da caverna, é despertar uma consciência político-filosófica nas pessoas. E quer coisa mais necessária, mais obrigatória, mais urgente do que desenvolver essa consciência político-filosófica no mundo que nós vivemos hoje? Não estou dizendo só em relação ao Brasil, é o mundo no geral. Todos os países, até os mais desenvolvidos, passam por questões dessa magnitude. Isso que eu falei é só para dizer, olha, vamos furar essa bolha que você está vivendo? Antes de começar a conversar? Mas não se preocupe, se você achou tudo isso que eu falei até agora muito complexo, não se preocupe. O livro, assim, é filosofia. Filosofia não é, como diria as crianças inglesas, easy peasy lemon squeezy. É super mega hiper fácil, né? Mas não é um livro difícil para você falar, nossa, esse livro é muito difícil. Pelo menos no comecinho, toda essa parte que eu comentei aqui com vocês, que está mais no comecinho desse mito, ela é muito fácil de compreender, porém você precisa, você só pode avançar na leitura depois que você compreender essa parte e caminhando degrau a degrau com a narrativa e entendendo cada passo que vai evoluindo, senão 2 páginas depois você já está boiando, não está entendendo mais nada. Então é um livro que você precisa ler devagar, cada vez que você sentir que tomou um pedala na cabeça e perceber que você entendeu o que ele estava querendo dizer, aí você sabe que pode avançar e pode avançar mais nessa leitura. Como eu estava falando dessa ediçãozinha aqui da editora Edipro, eu esqueci de falar sobre a tradução, né? Tradução em notas de Edson Bini. Ele estudou filosofia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e é tradutor há mais de 40 anos. E essa ediçãozinha aqui foi traduzida direto do grego. Preciso falar que eu recomendo, eu acho que isso aqui é uma leitura obrigatória. Se você é ser humano, você precisa ler isso aqui. Não importa suas crenças políticas, religiosas, filosóficas, ou sei lá, mas o que, você precisa ler. A gente tem que começar a perder um pouco de medo de filosofia. E esse é um bom começo, um exemplo de um bom começo, porque ele vai explicando através de um diálogo. É fácil, mas também não é mamão com açúcar. Mamão com açúcar é talvez uma expressão que defina um pouco, que assemelhe-se à versão easy peasy lemon squeezy dos ingleses. Sendo assim, não tem mais nada que eu possa dizer para vocês sobre esse livro, apenas leiam, ponto. Né, Frodo? Parece aqui para falar, leiam, pessoal. Não, ele não vai falar. Se ele falar, pode ter certeza que você não está no mundo real. Né, Frodo? Cabeçudinho. Ai, cabeçudinho bonito.
Mas é isso. Então eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia. Se você já leu esse livro, se você já sentiu o Tico e Teco entrando em parafuso dentro da sua cabeça, comenta aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.